Olá, meu irmão, minha irmã, paz e bem, eu sou Alberto da Almeida, apresentador do programa Cidadania e Justiça. Continuamos, no ambiente externo, justamente respeitando tudo aquilo que a Organização Mundial de Saúde tem orientado, para nós mantermos o afastamento. Então, hoje, nós não estamos com cinegrafista ainda, só com o nosso diretor, o Celso, aqui do imediato, e 3 câmeras fixas, no máximo um outro celular que também fica distante, e só ele está participando conosco. Agora, falando em participação, tem a participação de convidados. Hoje, de modo especial, tema que não deveria, mas é polêmico, justamente direitos humanos. E para falar sobre o tema direitos humanos, nós trouxemos hoje o professor, advogado também, Calporican Padilha. Tudo bom, Calporican? Tudo bem, é um prazer, agradeço. Estamos à disposição nessa conversa. É sempre um prazer conversarmos sobre o tema e me sinto muito lisonjeado. E aceitei o convite. Pois é, direitos humanos. E eu até na faculdade, vira e mexe, faço alguma palestra, converso com os alunos, e a reclamação até na academia, digo até, porque na academia tem uma preocupação um pouco mais científica. Os alunos continuam perguntando, mas professor, direitos humanos é só para bandido? E é uma pergunta recorrente, né? Isso, na verdade, é uma falta de compreensão, né? Uma falta de leitura, é uma falta de conhecimento. Então, há todo um conjunto de obstáculos cognitivos, as pessoas não conhecem, as pessoas não leem. Na própria faculdade, isso faz com que elas não tenham uma noção do que seriam os direitos humanos. Direitos humanos, ele é uma linguagem, assim como o direito é uma linguagem. Quando a gente fala que é uma linguagem, é uma forma de você tratar de certos assuntos. As pessoas não percebem que muitas das satisfações que elas têm hoje, muitos dos benefícios que elas têm hoje, é fruto de toda essa luta pelos direitos humanos. A ideia da educação, a ideia da saúde, a ideia de direitos trabalhistas, tudo isso é fruto da luta pelos direitos humanos. Então, quando as pessoas acusam os direitos humanos, quando as pessoas elas fazem pouco caso dos direitos humanos, elas, na verdade, se esquecem que elas estão lutando contra esses direitos. Eu lembro que, em sala de aula há poucos dias, falando sobre a questão da influência do nazismo, porque nós chamamos de direitos humanos hoje. Então, lá na década de 30, 33, 34, do século passado, logo após a derrota alemã na Primeira Guerra Mundial, o próprio cabo, é estranho falar agora um militar, né? Mas um cabo que revoltado com o que aconteceu, com a perda do território, perda de amigos, e aí ele passou ali desde 1919, 20, 21, e saiu crescendo até chegar em 33, buscar o poder, e justamente revoltado, preparando algo que mais tarde, especificamente o judeu, que foi quem mais sofreu perseguição, eu estou falando da Alemanha, e esse cabo chegou a ser um líder de uma nação, que foi Hitler, ele colaborou muito para que hoje nós defendamos esses direitos humanos, né? Ele, na verdade, colaborou por uma grande tragédia. De forma negativa, claro, né? Sim, uma grande tragédia. A gente tem que entender o seguinte, eu diria não só... Quando a gente analisa a história, sempre as reflexões em torno da criação de direitos, que tem o homem no centro dessa reflexão, se você observar bem, elas sempre surgem, essas reflexões e essas preocupações, depois de grandes tragédias. A linguagem dos direitos humanos, que está surgindo entre o século XVI e o século XVIII, é uma linguagem da modernidade. Foi nessa linguagem que surgiu o direito que nós conhecemos hoje, surgiu o direito penal que nós conhecemos hoje. Tá? Essa linguagem, ela se desenvolve depois de grandes traumas. Ou seja, nós tivemos o trauma da peste negra, nós tivemos o trauma do terremoto de Lisboa, nós tivemos traumas e mais traumas na Europa que fizeram com que a gente refletisse sobre a nossa existência e procurássemos uma linguagem, desenvolver uma linguagem para o direito que tivesse o ser humano no seu foco. A gente criar um sistema que fosse o sistema de proteção para o que a gente passou a chamar de dignidade humana. É a mesma coisa. O Hitler, esse cabo que você cita, né, esse alemão, ele, na verdade, ele foi um instrumento de uma linguagem de ódio, ele foi um instrumento de uma reação extremamente violenta, de uma Alemanha com dificuldades econômicas depois da Primeira Guerra sentidas, com o povo alemão sentindo
desconforto, sentindo desassistência, e aí acabaram se prendendo nessa linguagem de ódio, de escolher pessoas, escolher o judeu, escolher arquétipos como se fossem os grandes responsáveis por esse desconforto, e entraram naquela onda, era um grande orador, convencia bem as pessoas, e ele gerou essa tragédia para a humanidade. Então, essa tragédia humana que foi gerada por ele, que fez com que a gente voltasse às reflexões sobre a dignidade humana e construísse um novo mundo, uma nova dimensão burocrática para os direitos humanos, criando tribunais de direitos humanos, criando uma organização internacional que teve por base essa preocupação com a dignidade humana. Então, ele contribuiu para uma tragédia, para um grande trauma, que gerou como consequência o retorno dessa reflexão. E não só a questão humano, principalmente, né? Mas você pega, por exemplo, acho que é legal falar da terremoto de Lisboa, né? Sim. Também tem influência positiva. Algumas, não o terremoto, mas nós recebemos. O próprio Marquês de Pombal trouxe muita coisa. A organização das cidades que Marquês de Pombal levou, ele começou por Lisboa e nós hoje adotamos. Algo similar, essas ruas divididas, horizontal e vertical. Mas interessante, aproveitar o Caupolicán, para quem não sabe, tive a oportunidade, na minha família ninguém Caupolicán foi da área jurídica. E a primeira pessoa do ambiente jurídico com quem eu tive contato foi estagiando no Caupolicán, lá na TV à época. E acabei, não vou dizer seguindo exatamente os passos, mas acabei me tornando também professor universitário, e pouco disso, ou talvez muito, se deva a ter um orientador, que foi o Caupolicán, pessoa que eu tenho uma grande orgulho de ter conhecido, ter estagiado, e hoje, não vou dizer seguir igualmente, porque eu não tenho esse conhecimento todo, mas tentar seguir também esses passos na academia, poder levar um pouco do conhecimento para outras pessoas. E aí falando em conhecimento, a gente fala bastante da história, entende muito de história, né? Fala um pouquinho dessa situação penal lá da antiguidade, porque se fala tanto com a pena de morte, bandido bom é bandido morto. Isso eu ouço muito na TV, dói ouvir isso, como se fosse algo novo, né? Um pensamento moderno, que não é. O que acontece? A gente até entende essas reações. O ser humano, ele é um ser que nele ele tem muitas emoções. O ser humano, ele é um ser muito difícil, ele é um personagem muito difícil na história, no mundo. Eu sempre brinco, né? O grande problema do mundo é o ser humano. Então, nós somos seres humanos. Então, a gente, quando se sente desconfortável, quando alguém age contra nós temos reações de ódio, de sentimentos de ódio. Eu até entendo esses sentimentos, são sentimentos humanos. O que a gente não pode querer, e aí vem a fronteira. A fronteira, ou seja, o espaço que vai delimitar. O que a gente não pode querer é que um sistema que foi criado para ser imparcial, foi criado para ser perfeito, como é o caso do Estado, esse sistema que organiza e administra a sociedade, ele possa ter essas mesmas emoções. A história, ela já comprovou que a morte, como resposta aos comportamentos proibidos, ela não resolve o comportamento proibido, nunca. Os países que adotaram a pena de morte não resolveram os seus problemas sociais, não resolveram os seus problemas de desconforto comunitário. Tá? A morte não resolve o problema da criminalidade. A morte, como política criminal, ela não resolve o problema da criminalidade. A morte é a eliminação da pessoa. E é interessante que a gente vive numa sociedade que se diz muito cristã. Se diz muito cristã. E o cristianismo, ele tem vários exemplos. Ele tem exemplo, o grande ícone do cristianismo é um personagem que foi punido injustamente, tá? Sofreu perseguições, etc. Tá? E, ao mesmo tempo, essas pessoas querem que esse sistema mate, que esse sistema elimine. Tá? A gente tem dados nos próprios estados americanos que adotam a pena de morte, a gente tem dados que envolvem, até existem pesquisas que demonstram erros de julgamento de pessoas que foram condenadas à morte. Então, não é a morte que vai resolver. O grande problema é que a gente é muito voltado para a consequência dos comportamentos criminosos. O sistema, ele não é preparado para interpretar esses comportamentos, se antecipar a eles e organizar a sociedade de uma forma que esses comportamentos não existam, né? E aí a gente fica pensando só na consequência, como é que a gente vai fazer e vai matar as pessoas. Eu até entendo, porque é um sentimento humano. O ódio, ele é um sentimento humano. O amor e o ódio são sentimentos humanos. Então, as pessoas expressam, às vezes, até raiva. Natural, mas as pessoas não entendem. E um grande problema, hoje a questão midiática, eu acho que falta pouco esse debate,
Infelizmente, boa parte da legislação que nós temos no nosso país, né, no Brasil agora, várias legislações elas surgiram logo após grandes eventos traumáticos. Sim. Tanto que quando morre alguém, um homicídio bárbaro, praticado por um adolescente, a primeira manchete do jornal no dia seguinte é redução da idade penal para 16, para 14, para 15 anos. Então, legislar sobre forte emoção é muito arriscado. Eu acho que o grande problema, eu diria, não são essas pulsões, né? Não são essas expressões populares, não são essas respostas. O grande problema é a falta de uma reflexão, e até na própria academia, a própria idade penal. Ninguém discute de um jeito acadêmico, de um jeito histórico, ninguém discute a alteração da legislação compreendendo a história, entendendo por que a gente tem essa idade penal. Tá? Então ninguém discute isso, acho que o grande problema é exatamente esse. Mas o conhecimento e a reformulação do conhecimento, você citou a questão do trauma. Existem estudos sobre isso. Tem um estudo de uma professora, Shoshana Felman, que ela discute o inconsciente jurídico e o trauma, como é que o trauma ele influencia nesse inconsciente jurídico. O inconsciente jurídico é um quadro de conceitos simbólicos que nos orientam naturalmente, sem que a gente perceba, a forma como a gente reage a certos problemas, a forma como a gente interpreta juridicamente certos problemas. E isso é muito claro. Todo trauma, toda situação de desconforto, se você for analisar a história, a nossa história ocidental, que é diferente da história oriental, a gente sempre reformulou a forma pela qual a gente interpreta o mundo, interpreta as pessoas, depois de grandes traumas. O grande raciocínio filosófico, que é o raciocínio platônico, Platão teria sido o primeiro grande filósofo a escrever sobre essa passagem, de ter a natureza como objeto de reflexão e raciocinar em cima do conhecimento. A produção platônica ela é muito influenciada pelo trauma que ele sentiu, que foi a morte de Sócrates, né? Então, se você perceber, o raciocínio, o próprio Kant, Hegel, que são filósofos modernos, eles viveram esses traumas de virada, de desconforto do regime antigo e de virada, o terremoto de Lisboa, a peste negra, as mortes da Revolução Francesa, e aí você tem uma... Então, isso é interessante você perceber. O trauma, o desconforto, ele te gera a repensar a tua existência e te gera a pensar novas utopias e novas linguagens. E no caso de Platão, a vantagem, quer dizer, vantagem para o mundo hoje que ele deixou, talvez se não tivesse sido a morte de Sócrates, nós não tivéssemos tanta literatura. Porque Sócrates não nos deixou literatura, literalmente falando, ele dependeu do pupilo para que trouxesse um pouco... O que a gente sabe é que se Platão não tivesse tido o protagonismo que ele teve, outros teriam. É o que o Foucault diz, né? O Foucault diz que nós somos muito produto da nossa história e da história onde nós estamos inseridos, né? Então Platão escreveu o que ele escreveu, produziu o que ele produziu, muito em razão do momento em que ele viveu. Então, se não fosse ele, provavelmente seria outro. A dor continua existindo até hoje, né? A dor não parou, ele não cessou com ele. Não. Até hoje nós sentimos dores, as emoções. Sim. Agora, falando em pena de morte, que eu acho que como tema de direitos humanos ele pega bastante, e acho que os estados americanos. E alguns estados americanos que hoje praticam a pena de morte, que têm a sua legislação a pena de morte, estão tentando rever, justamente com base no nível de agressividade, de violência naqueles crimes onde o autor sabe que se for preso, ele poderá vir a ser condenado e na condenação sofrer a pena de morte, como pena à morte. Então hoje, numa perseguição policial, para ele saber se ele for preso por matar alguém, ele poderá vir a perder a vida. Então ele vai fazer tudo o que estiver ao alcance dele para que não seja preso. Entre outras coisas, matar outras pessoas, nessa tentativa de fuga desesperada. Porque ele sabe, tanto faz matar um como três, durante a fuga, a pena de morte já está certa. Então ele continua tentando ali e mais mortes estão acontecendo no momento de fuga, de tentar se esconder, de esconder provas. Então é algo que, isso claro, eu estou buscando literatura dos Estados Unidos, onde está aplicando a pena de morte, que já há tanto estudos como parte do legislativo tentando mudar, vendo que não resolveu. A gente tem uma história aí que demonstra que a pena de morte é a morte como política criminal. A morte como política criminal, ela não resolve. Porque a morte, ela fala muito mais do teu desprezo com a vida do que a própria morte em si. A morte, ela fala muito mais da tua escolha, como você vive, como você vai viver, e como o sistema vai viver, eliminando ou não pessoas, do que a própria morte em si.
A morte ela não resolve, não há argumentos que possam justificar a morte como política criminal. Tanto que, e agora, quando se fala a pessoa mesmo, não só o autor de um homicídio, mas hoje tirar a própria vida hoje, que é o suicídio, é algo que nós não tínhamos muito na nossa cultura. Você tinha no Oriente até um pouco mais, mas agora começar a verificar a quantidade de pessoas em Manaus, no Amazonas, que estão tirando a própria vida, então mostra um pouco dessa banalização da vida. Sim, sim, sim. Talvez a gente não conhecesse tanto, né? Com as mídias, com a internet, que facilita cada vez mais a divulgação e a socialização da informação, facilita cada vez mais você expandir o teu ambiente privado, talvez a gente esteja lidando mais com isso. Mas a depressão, a angústia, o sentimento de tirar sua própria vida, isso já existe há algum tempo. Sim, né? sim. Já existe há algum tempo. A gente talvez esteja convivendo mais com isso, porque cada vez mais a gente está presente nessa vida pessoal, nessa vida idiosincrática das pessoas, porque as pessoas cada vez mais se expõem, né? E aí, falar em direitos humanos seria preservar essa vida, não apenas preservar a vida toda, mas a vida emocional, a vida afetiva hoje. A gente tem que entender, a linguagem dos direitos humanos, ela surge no século XVIII. De que forma que ela surge? Ela surge através do direito penal. De que forma que ela surge? Ela surge como um argumento de contenção do poder do Estado. Que argumento de contenção do poder do Estado? Por isso que é muito comum nos manuais, nos livros de história dos direitos humanos, você encontrar a sugestão de que essa primeira dimensão, eu não gosto do termo geração, que alguns falam em geração primeira, segunda, como se fosse algo que sucedesse uma à outra. Essa é a lógica do discurso geracional, mas a ideia não é essa, a ideia de acomodação de todos esses direitos. Mas essa primeira linguagem, ela surge como forma de contenção. É um argumento negativo em relação ao Estado. Porque o Estado, ele punia, ele se apropriava do teu corpo. Então, o Estado, aquele Estado da Idade Média, ele não tinha freios para intervir na tua liberdade. Seja a tua liberdade como comerciante, seja a tua liberdade como sujeito, como pessoa. Então, a linguagem dos direitos humanos, que construiu vários segmentos do direito, e o direito penal é um desses segmentos, no século XVIII, ela surge com esse argumento, conter o Estado. Olha, você só vai poder intervir na minha liberdade ou na liberdade das pessoas respeitando certos critérios. Essa é a primeira linguagem dos direitos humanos. Não é proteger bandido, é proteger todos os cidadãos. A segunda linguagem que vai surgir no século XVIII é uma linguagem que já está obrigando, ela já intervém no Estado, esperando do Estado mais posturas positivas. Por quê? Com a crise dos sistemas feudais, com a crise da solidariedade familiar que o capitalismo criou com a quebra do sistema feudal, que o sistema feudal você vivia na tua família, morria na tua família. E a solidariedade era natural. O mais novo cuidava do mais velho, etc. O capitalismo, ele tira você de casa, não é que seja ruim, isso é uma leitura histórica. Tira você de casa, você vai para morar perto da fábrica, etc. Então, ele quebra essa solidariedade e ele acumula pessoas nas grandes cidades. E aí começam a surgir outras demandas. A linguagem dos direitos humanos, ela se reconstrói, se reconfigura para incluir nela outras demandas, só que são demandas mais positivas. Já se espera do Estado que o Estado ofereça educação, que o Estado proteja o trabalhador, que o Estado proteja o mais fraco. Essa é a segunda linguagem dos direitos humanos. Que o Estado, ele dê assistência àquela pessoa que não tem mais uma família para ser assistida. Isso é os direitos humanos, que é a segunda linguagem. Algo nada pensável no século XIII. Está em 1200. Não, isso aí é século XIX. Direitos humanos é uma linguagem muito nova. 500 anos para chegar... O século XIII, ele prepara o mundo para o que a gente tem hoje. Do século XIII ao século XVIII, que é a baixa Idade Média até o surgimento da Idade Moderna. A linguagem dos direitos humanos que a gente conhece hoje, atirando aquelas reflexões sobre Cícero, né, que foi um pensador romano que se utilizava muito das reflexões gregas que ele conhecia. Né? Mas tirando essa linguagem, que foi onde teria primeiro surgido a designação humanismo, etc., mas os direitos humanos ele é uma linguagem moderna. Ele surge no século XVIII, e essa linguagem vai se reconstruindo. A primeira é aquela que eu falei, depois no século XIX ela se reconstrói
Tá? E aí ela vai se acomodando na medida em que a gente passa a ter novas necessidades, nós seres humanos passamos a ter novas necessidades, necessidades sociais, né? Necessidades comunitárias, e essa linguagem ela vai se reconstruindo. Então, o que as pessoas se esquecem é que elas têm educação por causa dos direitos humanos. Elas têm saúde pública por causa dos direitos humanos. Tem segurança pública cidadã por causa dos direitos humanos. Então, quando elas atacam os direitos humanos não prestam para nada, só prestam para defender bandidos, elas estão se esquecendo disso. Sem a linguagem dos direitos humanos, nada disso existiria. E essas mudanças, é interessante, lembrar o que aconteceu em 1945. O que acabou em 1945? Em 1946, tem uma grande mudança mundial, então uma preocupação maior com a vida humana só. Não apenas qualquer tipo de vida, mas a vida humana, propriamente dita. Então, eu acho que assim, a própria ONU hoje é um mecanismo que está ligado diretamente, não dá para dissociar dos direitos humanos, ela está preocupada com a vida. A ONU surge por conta dessa linguagem dos direitos humanos. A ONU surge com essa ideia, ela surge muito influenciada por essa necessidade de proteger a dignidade humana. A ONU surge como uma tentativa internacional dos países vencedores da guerra. Por isso que o Conselho de Segurança, os membros efetivos permanentes do Conselho de Segurança são os vencedores da guerra. Né? França, Estados Unidos, China, Rússia. Então, é uma tentativa de você organizar internacionalmente um sistema global que possa controlar guerras, possa controlar catástrofes como foi a Segunda Guerra Mundial. Se tinha tentado isso com a Liga das Nações, depois da Primeira Guerra Mundial, mas havia um conflito interno muito grande e a Liga das Nações acabou não se transformando nesse sistema global. E depois a ONU surgiu muito em razão disso. Que aí a situação já foi bem mais grave, desde os campos de concentração, né, os judeus mortos, o ódio, o Holocausto, a questão, e no Hiroshima e Nagasaki foram determinantes. Sim, não, também é o pessoas ódio. mortas também. É o ódio. É a tragédia, né? O ódio é complicado. É complicado. E a gente não para pensar sobre isso. Né? Aí achar que, quando fala em trazer a pena proporcional ao agravo, é como se fosse voltar antes de Cristo. Lá na Babilônia, quando se fala do lei italiano, olho por olho, dente por dente, não resolve. Você sabe que é uma interpretação muito falha em relação ao Tales, né? Que o Tales é esse valor bíblico, né, que está no Pentateuco, está no Antigo Testamento, em Êxodos 21, as leis sobre a violência. Né? Ele fala sobre isso. Ele teria, ou seja, os textos bíblicos, eles são já da era cristã. Eles foram organizados por volta do século bem mais recente do que nós estamos falando agora. Porque o código de Hammurabi, que era o enviado de Deus, Hammurabi era um sacerdote amorrita, que era um povo nômade, né, que teria ocupado a Babilônia. Já a segunda versão da Babilônia, ali por volta de 1700 a.C. Não há uma idade precisa, porque o código ele foi datado pelo radiocarbono. E o radiocarbono, que é o método de datação histórico, ele tem uma margem de erro de 50 anos para mais, 50 anos para menos. Então, chegou-se mais ou menos a essa data aproximada. Era uma legislação mântrica, não é como a gente pensa hoje. Exata, não, como nós conhecemos. Não, e ela não foi feita para ser interpretada como a gente passou. A ideia de interpretação que a gente tem hoje é do século XVIII. Então, não é que ali tenha surgido, era uma outra realidade, é uma outra leitura. Inclusive, a ideia da proporcionalidade que a gente tem hoje, que surge também no século XVIII, surge nessa nova linguagem, ela não segue essa mesma linha do Tales, né? Aqueles filósofos, chamados filósofos retribucionistas, né? Kant era um filósofo retribucionista, Hegel, que pensavam nessa proporcionalidade, de você responder, ou seja, responder o agravo com uma pena que seja proporcional a ele, não se pensava nessa leitura do Tales. É uma leitura mais moderna, uma leitura baseada em outros princípios. Então, muitas vezes, eu percebo às vezes, isso até academicamente, é um erro fazer essas associações, tá? Essa associação, ela, na verdade, não existe. Assim como você imaginar que a história ela foi linear, né? O professor João Mestieri, que é o primeiro finalista brasileiro, no texto que ele escreve, talvez é o primeiro livro de direito penal da década de 70, com base no finalismo, ele fala muito sobre isso. Olha, assim como o professor Antônio Carlos Volckmer, né, que é um historiador do direito, talvez seja o maior historiador do direito no Brasil. É um erro você imaginar que essa história da pena, da punição, ela foi linear.
é o Tales, depois do Tales aquela de Italião, né? O Tales, depois é composição, a vingança privada, o Tales, a composição. É um erro você imaginar que realmente ela foi linear dessa maneira. As oscilações. E é interessante, porque nós paramos, já que estamos falando muito de história, é um momento antes de Cristo. Quer dizer, tudo aquilo que acontecia antes de Cristo, comparar com o que nós vivemos hoje. Muitos séculos, né, depois de Cristo. Então, a mudança da interpretação, a forma de interpretar, seja o agravo, seja a pena, ela tem mudanças radicais. A gente hoje interpreta o homem de forma diferente. Bem diferente. A filosofia antes de Cristo e até depois, eu diria até a era moderna, ela tinha outras raízes, né? Hoje a gente interpreta um pouco diferente, a gente tem a filosofia da linguagem, etc. Mas é complicado. O grande problema é aquilo, voltando àquilo que eu falei. As pessoas não param para pensar o que elas falam, né? o que elas sugerem. Até às vezes na academia, eu já vi até na academia muitos colegas verbalizando. A destruição do termo que usamos de direitos humanos, eu vi no Congresso. É um parlamentar ir na tribuna falando: direitos humanos são para humanos direitos. Bom, primeiro, o que é ser direito para ele? Né? Pois é. Saber o que é ser direito, porque eu posso praticar um ato Isso. que, no meu ponto de vista, eu estou correto. E, de repente, para ti, talvez seja algo não tão correto. Pois é, o valor, até hoje, a gente tem várias reflexões sobre o valor. O valor, ele é algo extremamente relativo. A moral, é muito difícil você estabelecer o que seriam padrões morais que possam servir para todos. A gente até tem, porque a moral também é uma linguagem compartilhada, em que a gente compartilha certas percepções do bom e do mal. Mas essa frase é a frase mais sórdida e mais violenta e mais desumana que eu já ouvi sobre direitos humanos. Direitos humanos é para humanos direitos. Se você for perceber, todos que falam isso, eu ouvi isso uma vez de um político aqui local. Repetiu, reproduziu, né? Todos que falam isso, se você for avaliar as suas histórias pessoais, elas são cruéis. São pessoas que, além de não entenderem o que elas estão falando, elas são extremamente cruéis. Elas têm o ódio como móvel moral das suas reflexões, elas têm o ódio pelo outro, não aceitam pessoas diferentes, né? Não aceitam quem... essa frase ela é extremamente sórdida e manipuladora. E causa um dano imenso à sociedade. Sim, e é contra pessoas como essa que justificaram mortes, justificaram estupros, justificaram sangue, justificaram violência, justificaram preconceito, justificaram escravidão. É contra pessoas como essa que os direitos humanos eles surgiram. Pois é. E aí, para quem está nos assistindo, que quer entender um pouco o que o professor Calpurica acabou de falar, falar isso, por exemplo, uma pessoa que ainda vivencia, que a negritude ela é tratada como se não existisse preconceito no Brasil, o que também não é verdade. Não é verdade. Né? Se falar porque não há preconceito, há sim, há ainda com negro. A intolerância religiosa, talvez em menor proporção, mas ela também há, e às vezes em maior proporção, como tu falaste, ela não é linear, ela tem as oscilações. Sim, sim. A questão hoje, tanto da mulher, a mulher ainda há um preconceito muito grande com mulher. Sim. A questão do homossexual hoje, porque a mulher até acaba às vezes perdendo um pouco mais o foco, porque como a violência é mais familiar, ela é mais doméstica, talvez perca o foco um pouco para a questão da homofobia. Porque o homossexual ele apanha muitas vezes na rua, a mulher apanha mais dentro de casa. Então A gente tem que entender, não faz muito tempo que era política de Estado a exclusão do negro. Sim. Era política de Estado a exclusão da mulher. Século XIX, não faz muito tempo. 100 e poucos anos. Então a gente tem pessoas idosas que conviveram com esse tipo de raciocínio, são filhos, são netos de pessoas que conviveram com isso. Então é natural não é bom e a gente tem que superar isso, por isso que a gente tem que entender que a gente precisa superar isso. É natural a gente imaginar que isso ainda exista no nosso inconsciente. A gente não resolve os nossos problemas de inconsciente coletivo, de inconsciente social, de uma hora para outra. Isso não é um passo de mágica. A partir de agora, eu crio de forma mágica uma lei que vai dizer que isso é proibido, isso não existe mais e pronto, está resolvido. Não é isso.
Não é assim, é a própria intolerância religiosa. Você viu a questão do próprio negro, a intolerância com as religiões afro. Tudo isso é macumba, era o que você ouvia falar. Eu lembro da minha adolescência, na minha infância, principalmente, isso é macumba. Como se fosse algo sem noção do que seria a divisão de candomblé, de umbanda. Que são endemonizados. E que é algo cultural. E é uma religião que surgiu à margem da sociedade. Por isso que ela é marginalizada. Porque ela veio junto com os escravos, as pessoas que vieram para não serem tratadas como pessoa. Vivenciando essa necessidade da fé, vieram para não serem tratadas como pessoa. Então, como elas vieram para não serem tratadas como pessoa, para serem tratadas como objeto, tá? Então tudo que seria fruto delas é... E detalhe, nada mais anticristão do que isso, né? O tratamento que se dá muitas vezes à fé, porque a fé existe. É interessante o conceito de fé, porque qualquer tribo que nós... O próprio silvícola, no Brasil você não fala mais desse termo, mas você vai aquele índio muito afastado, que pouco contato com a sociedade, a nossa sociedade, essa branca que nós conhecemos, ele tem fé em alguma coisa. É uma árvore, é na água, é no sol, é na lua. Sistema de crença. A crença ela faz parte da natureza humana. A crença faz parte da natureza humana. A gente tem essa necessidade de acreditar e a gente tem nós temos uma necessidade de pensarmos de onde a gente veio, para onde a gente vai. Isso é natural. Por mais que a gente não queira, isso é extremamente natural. Tá? E isso acaba levando à crença também, porque a gente não tem resposta para tudo. Aí os povos não tiveram contato com, vamos falar do cristianismo, por exemplo, no caso de alguns índios, né, de algumas tribos mais afastadas, e aí essa discussão que isso aconteceu no passado, há 2, 3 séculos, com o negro, e quando você falaste da mulher, até pouco tempo a mulher não votava. Sim. A mulher não votava, o negro não votava, então o próprio analfabeto agora ele tem a possibilidade de votar, antes ele não votava também. Não votava. Então a exclusão, o nosso programa é Cidadania e Justiça, então justamente fala sobre como eu vou falar num cidadão que não tem direito ao voto, quer dizer, ser cidadão, para ser cidadão ele precisa ter o direito cívico, então como é que eu chamo de cidadão a pessoa que sequer pode votar? Ser votado, então, não tem como imaginar. De repente, há pouco tempo, se imaginar um negro na política, uma mulher na política. Nós não somos totalmente brancos. Basta você observar a cara do poder, né? Sim. A cara do poder ele é masculino e ela é branca. Ainda acontece. Eu não sou branco, mas tom da pele, como não é tão escura, já é considerado pardo, branco, qualquer outra coisa. Sim. E para alguns de nós, se tem qualquer associação à palavra negro, é como se fosse uma ofensa. Não, negro não, quer dizer, por que não? Eu outro dia tentando verificar o IBGE, vendo o censo, é impressionante como as pessoas que você sabe que o volume de negros é muito maior no Brasil, e de repente na hora de preencher eu sou pardo, né? As pessoas preenchem, sou pardo. Então, mas por que é pardo nesse momento, né? Então, complicado. O sistema é bem diferente, então acho que os direitos humanos ele vem para tentar diminuir. E nós estamos tentando colaborar com a nossa conversa, justamente para tentar colaborar e desmistificar o formato que a mídia convencional, alguns parlamentares justamente quem elabora a lei, né? Justamente alguns parlamentares pregam sobre os direitos humanos. É a falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento, ela é cruel. Por isso nós estamos aqui, eu quero desde já agradecer ao professor Calpolican Padilha, eu fui, como falei há pouco, talvez pupilo, né, estagiário dele, e hoje ministramos aulas, também somos professores, tentamos tirar um pouco mais desse né, que chama pré-separado, não juntar conceito, ou seja, esse conceito prévio que nos é colocado pela mídia, ele precisa ser deixado de lado, isso só vai acontecer na busca pelo conhecimento. Então, sem conhecimento, o preconceito ele vai continuar tomando conta da sociedade. Sim, só o conhecimento ele pode te conceder ou te proporcionar luzes para que você possa interpretar melhor aquilo que você está vendo, aquilo que você está sentindo. Olha, então você que está nos assistindo, se puder compartilhar também o nosso programa, quanto mais pessoas tiverem a possibilidade de assistir e entender, maior o número de pessoas vão estar defendendo isso que nós chamamos, não que a mídia chama, mas o que de fato representa esses direitos humanos. É algo que faz parte da nossa sociedade,
mal visto pela questão da imprensa. Mas na prática, se você olhar, quando você sai na rua com certa segurança, saber que você pode comprar algo, ter uma casa, ter a casa, a propriedade, os direitos humanos te proporcionam essa possibilidade de ter a propriedade, saber a casa é minha. E se alguém invadir, mas a segurança pública não garante a proteção, mas te garante mecanismo para poder recuperar a casa. A perturbação, o esbulho, tudo isso se fala do possessório, está no direito civil, então é interessante que há mecanismo. Então, se a minha casa hoje é invadida, eu posso defendê-la. Se eu não consegui-lo por falta de força, porque de repente o invasor pode ter mais força que eu tenho o Estado, para que eu possa buscar socorro nesse Estado, para que eu possa defender, me ajudar até a recuperar caso não consiga defendê-lo. Então, acho que obrigado, professor Caupolicano. Claro, né? que é isso. Acho que a conversa é muito boa. Agradecer a participação do nosso programa. E você que gostou, compartilhe, como falei ainda há pouco, para que nós possamos levar esse conhecimento e melhorar a situação da nossa sociedade. Esse nosso programa, Cidadania e Justiça. Professor Caupolicano. Obrigado, queria agradecer, é um prazer, o tempo passa rápido, né? A gente mal espera, mas foi um prazer e espero ter contribuído de alguma forma para o programa e até uma próxima vez. Muito obrigado. E olha, quando tiver palestra, algum curso, algo que estiver ministrando, nos avise que nós possamos divulgar, porque é importante, que tenho certeza que não só os acadêmicos do direito, mas tem muito cidadão hoje nos assistindo que diz, poxa, eu tenho interessante, eu vou querer entender um pouco mais. E aí você nos avisa, nós vamos divulgar aqui, será um prazer divulgar tudo aquilo que tem vínculo com o conhecimento, com a cidadania e com a justiça. Muito obrigado, fique com Deus. Esse é o programa Cidadania e Justiça com Alberto Almeida. Paz e bem.